Nós vamos ler os versos 37 a seguir. Atos, capítulo 2. Do verso 37 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Nós te pedimos perdão por nossas falhas, pedimos a cobertura do teu sangue sobre este ambiente e pedimos a bênção que existe no nome de Jesus para as nossas vidas. Assim oramos e te suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Louvado seja Deus. Há 5 pontos em que todo segmento conhecido, considerado como pós-reforma, e mesmo o cristianismo anti-reforma, sustenta 5 pontos que são comuns tanto para o catolicismo como também para o protestantismo. Quando se trata destes pontos, não há nenhuma discórdia entre eles, entre nenhum segmento. O primeiro deles é que o único que merece receber honras é Deus. Todo mundo consegue crer desta maneira, apesar de que, depois de dizer que sustentam que Deus é o único que merece receber glórias, começam a tentar dividir esta glória com outros, apesar de sustentarem que aquele é o princípio. Há outro princípio que todo segmento hoje sustenta, é que a salvação é produto da fé. O homem é salvo pela fé. Isto é uma coisa que também é comum, não é? Acreditarem que é pela fé que nós alcançamos o perdão.
Também há um outro ponto em que há acordo, é que as Escrituras, só elas são consideradas como sagradas. Todo mundo acredita que a Bíblia é o livro de regra e fé, pelo menos dizem, e prática. Pelo menos sustentam isso. Esse também é um ponto que é considerado um ponto comum. Há um quarto ponto, que somente Cristo é o Salvador. Todo mundo diz também, apesar de que depois você vai ver que eles procuram Maria para poder dar um jeitinho ali, rogai por nós, quer dizer, mas a salvação, ela é baseada, ela é vinda através de Cristo, não é? E que todos nós nascemos como pecadores e que só a graça poderia nos dar a vida eterna. Esses pontos são sustentados, são chamados os 5 solos: solo gratia, solo Dio, solo fide, solo scriptura, solo Christus. É solo, somente Cristo, somente Deus, somente as Escrituras, somente a fé e somente a graça. Eles então sustentam estes 5 pontos como sendo o ponto de sustentação. Porém, daqui um pouquinho começam então a criar nisto uma coisa paralela. Os católicos tomam as Escrituras e dizem, bem, as Escrituras elas são, mas a igreja tem autoridade para acrescentar. Então ele criou um dogma que a igreja, que a tradição, que aquilo que os papas fizerem nos concílios é tão precioso e vale tanto quanto a palavra de Deus. É um dogma católico. Os evangélicos não têm coragem não têm coragem de fazer um dogma explícito assim, dizer, olha, o nosso estatuto doutrinário tem tanto valor como a Bíblia. Eles não falam assim, eles dizem que a Bíblia é o único livro de regra de fé e prática, mas quando você os aperta a viver a Bíblia e mostra que a condição da tradição da igreja está praticando errado, ele disse, mas a minha igreja ensina assim, e você vê que não é mais as Escrituras, então tem alguma coisa a mais. Você nunca viu um pregador denominacional dizer assim, aceite a Trindade para ser salvo. Você vai ver sempre eles dizer, aceite Jesus como seu Salvador. É assim ou não é? Mas quando você vem para aceitar Jesus, ele te empurra mais 2. Você tem que levar esses 2 aqui de contrapeso. Então não é simplesmente Cristo, mas a Bíblia diz que só há um pelo qual importa que sejamos salvos, e este é nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre eles vão mudar aquilo, apesar de dizer que sustentam, não é? Dizer a glória pertence apenas a Deus. E é, na verdade, porque o resto é resto. O resto é todo homem é uma negação. Se você pegar um papa, ele tem tantos pecados. Se você pegar um homem do segmento evangélico, mesmo tendo nascido na igreja, ele tem tanta falha e tanto pecado. Mas você vai ver que chega-se o ponto de a Igreja Católica criou também o dogma de que o Papa tem infalibilidade, ou seja, ele não tem erros, ele é infalível. A doutrina da infalibilidade papal. Então ele não comete enganos, não comete erros. E aí então dá a este homem uma glória que homem nenhum tem. E eu quero lembrar aos irmãos que a coisa que nos faz crer hoje, por exemplo, na mensagem em um profeta, é porque o profeta foi característico. Ele disse, eu nasci um pecador,
eu sou um homem que fui salvo pela graça. E ele disse, você não pense bem de mim. Disse, quanto mais você pensar bem de um homem, você sabe que para começar aquele homem é um fracasso. Ele disse, eu nunca confiei em mim, eu sempre confiei em Cristo. O irmão Branham disse, a minha palavra é a palavra de um homem, ela pode falhar, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ele chegou a dizer, e não crer em realizar um culto, sem que as Escrituras estivessem sido citadas. Ele disse, as minhas palavras passam, mas está escrito e é verdade, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela é a resposta final. A Bíblia não é uma verdade parcial, a Bíblia é uma verdade absoluta. A Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. Então, isto me faz crer, isto me faz confiar, e eu estou já há alguns cultos falando sobre a necessidade de aprender a fundamentar a sua fé naquilo que está escrito. A maior parte das pessoas são enganadas por dogmas, por tradições, porque eles não podem, eles não são ensinados a crer na Bíblia. E eu gosto do irmão Branham porque, você sabe, todo mês eu venho aqui e diz, olha, há uma mensagem que foi traduzida do irmão Branham, está aí à disposição. Mas olha o comportamento do irmão Branham, ele disse assim, cristão, ele nunca disse que é aquele que lê suas mensagens. Ele diz, cristão é aquele que lê sua Bíblia e ora todos os dias. Eu gosto disso, porque ele veio nos ensinar, como um profeta, a crer na palavra, o que o mundo deixou de crer. Eu fico pensando assim, como é que um mundo religioso pode dizer que crê na Bíblia? Sabe o que eles creem? O que creem muito é nisso que nós temos no WhatsApp, hoje, moderno, porque antigamente, quando não tinha WhatsApp, tinha umas caixinhas que vendia nas livrarias evangélicas, e chamava-se caixinhas de promessa. Era cheia de versículozinho da Bíblia que falava de promessas, de coisas boas. É nisso que o povo crê. Em versículos que falam em coisas boas, mas na hora que chama para viver as Escrituras, prova que não crê em nada da Bíblia. Você não pode ficar com uma parte da palavra e dizer que tem a palavra. Jesus nos ensinou que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda é toda. Amém? Quando a gente olha o Velho Testamento, há uma coisa bastante engraçada dessas caixinhas de promessa e desses WhatsApp que me mandam quase todo dia. Todo dia tem irmãos que me mandam, bom dia, e me mandam um versículo bonito para abrir o dia. Depois, boa noite, um versículo bonito para terminar a noite. Mas ninguém me manda um versículo para me dar uns carão. Manda um versículo para consertar você, pastor. Não mandam, mandam um versículo bonito. Então, isto me faz lembrar aqui, que nós não vivemos disso, nós precisamos da realidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia, na sua inteireza, na sua totalidade, é que nos dá a sustentação. Posso ouvir seu amém? Amém. Então, é difícil ver alguém que queira ficar com a palavra, ainda que ela venha te corrigir. Amém? Nós temos aqui, hoje estamos estudando o livro de Atos. Nós começamos isto a semana passada, lembrando que Pedro, no capítulo 1, aliás, Lucas narra no capítulo 1 do livro de Atos, que o Espírito Santo estava por vir. E eu faço questão de voltar aqui neste ponto, porque no verso 3 do capítulo 1 do livro de Atos, depois de dizer que Jesus tinha sido assunto ao céu, e que tinha dado mandamento pelo Espírito Santo, e que tinha padecido muito sobre Pôncio Pilatos, havia ressuscitado. E quando Lucas está narrando esse fato, os discípulos interrompem, assim, Lucas interrompe aquela narração do que houvera acontecido,
para contar a pergunta que os irmãos fizeram a ele, e disseram assim, fizeram a Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus estava falando da promessa do Espírito Santo, que eles haveriam de receber o Espírito Santo e iam ser testemunhas. Eu quero dizer a você que o interesse de Deus é te dar o Espírito Santo. Se eu perguntasse aqui hoje à noite quantos gostariam de ser cheios do Espírito Santo, eu sei que todo mundo levantaria a mão. Quantos querem o Espírito Santo na sua vida? Vou dizer para você, você não tem a milésima parte de desejo de ter o Espírito Santo, porque Deus tem muito mais desejo de te dar o Espírito do que você de receber o Espírito. Porque a promessa veio dele. Ele não esperou o homem desejar ter o Espírito, ele prometeu dar o Espírito. E a diferença básica sobre a questão do Espírito Santo é uma coisa assim. Ô irmão Severino, faça favor, vem aqui. Eu não estou querendo pregar, eu queria conversar um pouco. A questão é a seguinte, deixa eu dizer bem claro para você, ó. Os sermões de Jesus não converteu seus discípulos. As curas que Jesus realizou, os milagres, as ressurreições, não mudou nada do coração daqueles discípulos, não trouxe conversão. Então eu vou dizer para você que sermões não mudam ninguém. O ex-presidente aí que morreu e nem assumiu, Tancredo Neves, ele chegou a falar isso, e é verdade, os sermões são efêmeros. Os milagres que Jesus realizou não mudou, não converteu os seus discípulos. Vou falar uma outra coisa que é um pouquinho mais chocante agora. A presença física de Jesus não converte ninguém. Você vai ver que Jesus estava aqui, ó. Como está aqui o irmão Severino junto comigo. E você vê que ele escolheu 12 homens para andar com ele. Aqueles homens ouviram todas as pregações de Jesus. Aqueles homens viram todos os milagres que Jesus realizara. Mas eu pergunto para você, então por que Pedro negou Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Se o sermão de Jesus tivesse convertido Pedro, você acha que Pedro teria negado? Se o sermão de Jesus tivesse convertido Judas, você acha que Judas teria traído? Se o sermão de Jesus tivesse feito o efeito de conversão na vida dos discípulos, você acha que quando Jesus foi preso, eles teriam corrido e deixado Jesus sozinho? Esta é uma diferença entre estar com e estar em. Esta é a diferença. Jesus estava com os discípulos, fez sinais para que os discípulos estivessem vendo. Você vai ver que Judas o traiu, que Pedro o negou, e ele próprio, antes de morrer, virou para Pedro e falou: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com você. Eu roguei por você para que sua fé não desfaleça. E virou e disse: quando tu se converter, ele era convertido? No entanto, expulsava demônios. No entanto, curou enfermos. No entanto, caminhou com Jesus. No entanto, até pegou a espada para matar, para defender Jesus, e não era nada convertido. Então a presença de Jesus, o sermão de Jesus, os milagres de Jesus não converteu. Mas tem uma coisa que você vê que é a preocupação. Obrigado, irmão. Você vai ver claramente que era a preocupação de Jesus, e falou para os discípulos assim: olha, vocês vão receber um poder. E quando vier a vocês vão ser minhas testemunhas. Em outras palavras, você não vai me trair, você não vai me negar, você não vai correr. Não. Quando ele vier,
você vai ver. E aí você fica pensando que é algo, por isso eu estou dizendo que Deus é muito mais interessado. Eu vou falar uma coisa para você. Nós que estamos aqui não temos nenhum interesse por Deus. Não foi Deus, ou não foi você que procurou Deus. Deus é que foi cruzando o seu caminho ao longo da história da sua vida. Ó, deixa você ir num baile, você vai no baile e volta vazio. Mas está faltando alguma coisa na minha vida, sabe? Deixa você ir no campo de futebol e se decepcionar com o time. Deixa você viver na sociedade e encontrar falsidades e hipocrisias. E daqui um pouco você está decepcionado. Deixa você, sabe, até viver uma vida promíscua e suja e fora. E daqui um pouquinho você se decepcionar e ver que você está sendo apenas uma massa de manobra. Existe um buraco dentro da sua alma. E você não percebe que aquilo é Deus deixando fazer a sua alma ter sede. Sede de algo que realmente preencha, de algo que realmente te satisfaça, de algo que realmente dê sentido na tua vida aqui na terra. Porque as pessoas correm atrás de dinheiro e não estão satisfeitas, correm atrás de fama e não estão satisfeitas, e aí então se envereda para as drogas, para a prostituição, e daqui um pouquinho você vai ver que elas estão chorando porque são infelizes. E elas não entendem de maneira nenhuma. Então, não foi você que buscou a Deus. Você não tem interesse nenhum de Deus. O homem, ele nunca se interessou por Deus, muito pelo contrário. Você vê que o Adão pecou, correu e se escondeu e disse: eu vou dar meu jeito. Eu também fez uma religião, fez uma cobertura para si. Mas você vê que Deus se interessou pelo Adão e foi atrás do Adão. E foi Deus que interessou por você e está interessado na sua vida, no seu bem-estar, na sua salvação. Não me diga que você está interessado que você receba o Espírito Santo, porque Ele quer que você seja testemunha para todos os povos com quem você convive, que existe um Deus que preenche a alma do homem, que dirige o homem, que faz o homem ser feliz. Não é você que está atrás de Deus, mas é Deus atrás de você. Eu gosto disso, e as pessoas até se escandalizam. Eu vi um rapaz falando: você acha que Deus sabe as coisas? Então por que que quando Adão falhou, ele foi atrás e disse: Adão, Adão, aonde você está? Ora, aquela era a primeira vez da manifestação de que Deus mostraria que ele viria atrás do homem, e para vir atrás do homem ele se fez semelhante ao homem, desceu à condição do homem, passou na mesma situação e fez de conta que não sabia. Eu gosto dessa história de fez de conta que não sabia, sabendo tudo. E Deus às vezes faz de conta que não está vendo o que você está falando, o que você está pensando, o que você está agindo. Até a Bíblia dizer assim: e o Altíssimo não sabe o que eu faço. Leia lá nos Salmos que você vai ver. O salmista chega a falar sobre isso. Se não estou equivocado, Salmo 73, parece que Deus não se interessa, não sabe o que faz. E ele, fazendo de conta que não sabe, está no seu calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero lembrar isso, o interesse de Deus em dar o Espírito Santo. Porque ele sabia mais do que ninguém, de que o homem jamais, a sua presença física, em outras palavras, que homem não faz nada por homem. Mas há um ser sobrenatural, espírito invisível, infinito, sabe? Sustentador, governador, o único criador, o Deus, o que é uma fonte de amor latente, assim, ele tem para dar. Esse não era aquela carne que Cristo tinha do lado de fora, esse era o Deus que morava naquela carne. Aquela carne, ela tinha um propósito, ela tem uma missão, ela tem um tempo estipulado para a sua existência. Aquela carne de Cristo, o corpo de Jesus Cristo, era apenas para uma finalidade. Ele veio como um ser santo,
nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e ele tinha que morrer sem pecado para tomar os nossos pecados. Então ele tinha apenas uma finalidade: era primeiro pagar a sua dívida. Depois que você tivesse com a dívida paga, aí ele poderia entrar dentro de você e mudar a sua natureza, guiar a sua vida, controlar você, converter o seu coração. Um homem não é convertido até que o Espírito Santo entre na alma dele. Ele pode ser membro de igreja, ele pode ser bom dizimista, ele pode ser fiel aqui, mas a conversão vem com a morada do Espírito Santo na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar. Agora veja só, o efeito da pregação vai vir agora. Quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha, então aí o sermão vai reverberar, aquilo vai bater lá dentro de você, as palavras de Jesus vai sacudir sua alma. Mas é quando o Espírito Santo vier. Até que ele venha, pode pegar a Bíblia, pode ler, não passa de sermão e de letra morta. Ouvir o culto, a mensagem que foi pregada, o sermão que foi ensinado, você vai ver que é só efêmero. Quando termina o culto, você nem se lembra mais. Mas deixa o Espírito Santo vir. A missão, para que ele vai me fazer lembrar? Então, quando qualquer coisa vem no seu caminho para tentar e para te tirar fora, aquilo reverbera dentro de você. Há um eco lá na sua alma, há algo que fala dentro do seu coração. E quando você pensa no Espírito Santo, aí você pensa numa pessoa separada de Cristo. Não, você vai ver do que ele estava dizendo. Ele disse: eu vou deixar esta minha carne um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu não vou deixar vocês como filhos órfãos, eu vou voltar para você. Amém? Louvado seja Deus. Olha, quando você se converter, Pedro, você vai dar testemunho aqui. Então, no capítulo 1, Pedro se põe de pé e disse: há uma promessa vinda para nós. Mas os discípulos pararam e perguntaram: o Senhor não vai restaurar neste tempo o reino a Israel? O povo nunca esteve preocupado com as coisas espirituais. Você queria ver o que os discípulos queriam? Um reino restaurado. Israel sem estar no comando de Roma. Eu quero é bem-estar social. Ora, bem-estar social. O Brasil viveu essa madrugada o impeachment da presidente. Eles estão lutando por um bem-estar social, político, sei lá, se querem bem mesmo ou se não querem, se querem roubar ou se querem ser pervertidos. Mas eu quero lembrar a você, olha, a promessa de Deus não era por um benefício social. Ele não estava pensando aqui em libertar o povo da escravatura de Roma. Deus não está preocupado com você, quem é que vai governar o Brasil. Deus está preocupado se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é convertido. Se você é convertido, você é cidadão do reino dos céus. Se você é cidadão do reino dos céus, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Ele é responsável por você. Seja lá onde eu estiver, você pega uma nação, e ela envia um embaixador para os Estados Unidos, um para a Alemanha, um para a Rússia, um para Israel e para onde for. Aqueles homens lá são sustentados pelo poder da nação. A nação brasileira está ali responsável por eles. Eles estão em terras alheias e a nação é responsável por eles. Mas se você veio de Deus, não importa se você nasceu na Paraíba ou no Pernambuco, ou em Goiás, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, Deus é responsável por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o interesse dele era dar o Espírito Santo. E o interesse dos discípulos é: o Senhor não vai restaurar o reino a Israel, não, neste tempo.
coisas desta vida. E Jesus olhou para eles e disse assim, ó, porque ele estava falando com eles para ir para Jerusalém e ficar lá. Se você obedecer o que Jesus mandar você fazer, escute o que eu vou dizer, se você obedecer o que Jesus te mandar fazer, pode ter certeza, ele vai cuidar de você. Agora nós queremos que Deus cuide de nós, mas nós não queremos fazer o que Ele nos mandou fazer. Vá para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Os discípulos, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus virou para ele e disse, a vós não vos compete saber os tempos e as estações. Eu quero só dizer uma coisa para você. Você está preocupado quando é que Deus vai mudar a história da sua vida? Quando é que Deus vai entrar e resolver seus problemas? Quando Deus vai botar seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés? Você está preocupado com o seu pão de amanhã? Você está preocupado com a sua saúde? Você tem preocupação com o quê? O que você deveria estar preocupado é se você está realmente no lugar em que Ele falou que daria o Espírito Santo a você. Aqui nas Escrituras havia um lugar determinado, Jerusalém. Fique lá. Fique lá em Jerusalém. Estava determinado. Agora você segue isto dentro das Escrituras. Por que Jerusalém? Jerusalém é a cidade da paz. Jerusalém é uma cidade que Deus resolveu eternizar. Jerusalém é uma cidade que Deus tem compromisso com ela. Jerusalém representa a vida pessoal de cada crente. Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi abatida, Jerusalém foi cercada, Jerusalém foi pisada. Mas Deus continua tendo um compromisso com Jerusalém. E quando eu digo que eternizou Jerusalém, você precisa de parar para pensar. Das cinzas, 17 vezes destruída, 17 vezes levantadas, 52 vezes cercadas por inimigos e bombardeadas e quase destruídas, mas daqui um pouquinho ela se põe de pé. E quando eu digo eternizada, porque na eternidade existe uma cidade que se chama Nova Jerusalém. E aqui nesta vida nós teremos problemas, cercos e momentos de baixas que nós pensamos estamos perdidos, mas nós somos tão eternos como Jerusalém. Aleluia! Jerusalém tem um lugar em que os ortodoxos judeus, Jerusalém tem um lugar onde os islâmicos estão brigando por ele, chama Domo da Rocha, lá onde Abraão sacrificou o cordeiro. Jerusalém tem um lugar chamado sagrado, que cada peregrino cristão que vai a Jerusalém faz questão de ir ao Muro da Lamentação. O resto do templo vai lá, porque é Jerusalém, você vai ficar em Jerusalém. Há um lugar marcado em Jerusalém. Há um lugar específico em Jerusalém. E você sabe o que é o templo? Aonde está em Jerusalém? Você olha para dentro de você. Há um templo também dentro da sua alma. Lugar da habitação do eterno. Lugar aonde você derrama a sua alma. Lugar aonde você fala com Deus. Lugar de onde Deus vem habitar. Lá era entre os querubins. Olha dentro de você. E Jesus disse assim: quando eu for, eu virei outra vez a vós. Não estarei mais com você, mas estarei em vós até o fim do mundo. Você sabe o que é isso? Não há quem possa destruir Jerusalém. Não há quem possa destruir a alma de um eleito. Bendito seja o nome de Jesus. Não há quem possa destruir a alma de um eleito. Aleluia. Glória a Deus. Você vai para Jerusalém. Mas tem uma coisa que eu vou voltar aqui. Fica lá em Jerusalém. E o Pedro ficou uma semana, 2. E já faziam 50 dias.
que eles estavam lá em Jerusalém. Sabe o que tinha acontecido? Nada. Então Pedro caiu em si, olha só, ficou em pé, verso 15 do capítulo 1, e disse: escuta aqui, tinha um camarada aqui conosco que se chamava Judas, alcançou sorte neste ministério, preste atenção, e disse: estava escrito que alguém tinha que tomar o seu lugar. Se eles não colocassem alguém no lugar de Judas, o Espírito Santo não podia vir, porque Deus não anula a sua palavra. Presta um pouquinho de atenção para você ver. Maria morava em Nazaré. A Escritura disse que ela tinha que o menino ia nascer em Belém. A Escritura não tem erro. O Espírito Santo não disse assim: vai nascer em Nazaré. Não. Vai nascer em Belém. Ele vai nascer em Belém. Ele não trocou as letras, não. Ele disse Belém. Então é assim, quando Deus falar uma coisa, você entenda que é aquilo. Porque as pessoas gostam de coisas fáceis. Eles não querem entender as coisas difíceis que Deus fala. Aquilo que é sacrifício. Em Êxodo capítulo 12, ele mandou sacrificar um cordeiro. No 14º dia, no pôr do sol, à tarde, e juntar as famílias para comer aquele cordeiro assado. Cada família, se a família fosse grande, um cordeiro grande, se fosse pequeno, um cordeiro pequeno. Se fosse uma famíliazinha só de um marido e uma mulher, juntava duas pessoas e comeria o cordeiro ali. Mas está muito bom comer um cordeirinho assado. Mas ele disse: mas eu quero que você coma com a frissura, com a cabeça, com os pés. Aí, espera aí um pouquinho. Um quartinho de um cordeiro, vai lá. A irmã Rosângela, de vez em quando, faz para mim ali. E o irmão que me deu aí, a Janete não sabia fazer cabrito, a irmã Rosângela que fez. Mas que coisa boa, hein? Um cabritinho novo, gostoso. Mas o cabrito não é para ser cozido. É para ser assado. Um pé de cabrito cozido ainda podia dar até um caldinho. Botar um pezinho de cabrito, sabe, um mocotózinho do cabrito, às vezes dentro do feijão ainda podia até que saía um caldinho lá, um negócio lá, um músculozinho lá. Mas põe um pé de cabrito para assar no fogo. Assar no fogo. Você vai comer o que ali? O cabrito é a representação de Cristo. O cordeiro da Páscoa era a representação de Cristo. E Cristo é a palavra. Então você vai ver que tem coisas da palavra que você procura um lado para comer, para roer. Meu Deus do céu, a gente tem que passar por isso. É por aqui mesmo que tem que passar. Sabe por que eu não gosto? Nunca gostei. Porque eu preguei quanto e vou pregar até morrer. Quanto o espírito do PT... porque ele ensinou as pessoas a serem agressivas, briguentas, sabe? Esse espírito de sindicalistas, de revoltados, de insatisfeitos, sabe? De achar, de tomar. Eu fico com nojo quando eu vejo eles falar assim: a classe, a elite, aqueles, não sei mais o quê. Olha, meu Deus, eu fico pensando, porque a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim: você é servo. Isto é duro, isto é pé de cabrito. Isto é pé de cabrito para comer. Diz assim: você, servo que trabalha para o seu senhor, não trabalhe para homem, trabalhe como se fosse para Deus. Se aquele patrão seu está sendo desonesto com você, você tem que entender que Deus vai te recompensar eternamente. Então, esse espírito revoltoso, sabe, que levou o movimento feminista também a buscar a sua posição. Porque você vê, eu ouvi hoje, eu ouvi o comentário
Não, mas o homem que está formando um outro ministério, outro governo, hoje já está sendo censurado, porque não chamou nenhuma mulher para ser ministra. Tem que ceder, o espírito feminista tem que fazer. Ora. Então você vê o que é. Escuta, mas quem é que vai ficar com a Bíblia do jeito que ela é? Aí vão parar e dizer assim, não, mas isso é comer pé de cabrito, isso é frissura. Você sabe o que é frissura? É bofe. Eu não quero bofe da Bíblia, não, eu quero filé da Bíblia. E você precisa entender que a Bíblia é para ser comida assim, integralmente. Não tem esse negócio, eu não gosto, não. A Bíblia diz assim, e você precisa entender isso. Nós precisamos crer na Bíblia como ela é. Eu posso falar? A sociedade diz assim, não, os homens, todos nós temos direitos iguais diante da lei. E diante da lei temos. Mas quando você pega a Bíblia para comer a Bíblia como ela é, disse assim, mulher, você vai reverenciar seu marido. E eu falei domingo aqui na escola bíblica e vou repetir. Se uma mulher fizer comida para o marido dela, apenas para o marido dela, e isto é para você, minha irmã, você vai perder seu tempo na beira do fogão. E eu disse aqui, vou repetir, porque a palavra, e do jeito que a palavra diz, tem que ser dito. Se você fizer comida, se você tivesse consciência que Jesus ia almoçar na sua casa, eu tenho certeza que ia preparar um almoço, mas muito bem preparado para Jesus. Mas a Bíblia diz que você deveria, reverenciar seu marido e tratá-lo como ao Senhor. Então a comida não pode ser matada, a criação de filhos não pode ser de qualquer maneira. Tem alguém que quer este evangelho? Mas este evangelho diz também para o homem, amar a esposa dele, não tratá-la mal, amar é amar. Como Cristo amou a igreja. É assim, irmã Nevinha. Irmã Nevinha uma vez falou para mim, sabe, eu tenho quantos anos de casado com o irmão Pedro, irmã Nevinha? 48, ele disse que o irmão Pedro ainda me chama ela de minha rainha. Esse é Cristo e a igreja. É com respeito, é com amor. O tratamento que se dá à esposa não é esse, o tratamento que se dá ao marido não é esse, o tratamento que se dá a filho não é o da Bíblia. Eu estou pregando aqui que nós precisamos ter fé no que está escrito. E eu estou pregando que o meu sermão não vai mudar você, porque o de Jesus não muda. Mas eu estou pregando que se você abrir o seu coração para o Espírito Santo, Ele vai te fazer lembrar tudo que está aqui em sua palavra. E esta é a única razão pela qual Ele quer dar o Espírito Santo a você. Não é para você estar arrepiado, emocionado, porque não adianta nada. Emoções são ligeiras e passageiras. Uma hora você ri, outra hora você chora. Uma hora você grita de alegria, outra hora você está xingando. Mas eu quero voltar aqui no assunto. Então, o apóstolo São Pedro sabia que as escrituras precisavam estar alinhadas. Disse que era necessário e botou o Matias no lugar do Judas. Então, quando ele botou, você pode pegar o capítulo, termina com Matias entrando em lugar de Judas, e o capítulo 2 do livro de Atos inicia com o Espírito Santo descendo. É você acertando a sua vida e alinhando com a palavra e Deus vindo, porque a obediência a toda a palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Agora eu vou parar aqui para dizer, você sabe quem era o Pedro? Era aquele que tinha negado há pouco tempo atrás. Ele era para ter olhado e dito assim, mas eu sou um desgraçado mesmo, porque Jesus me avisou que o galo não ia cantar 3 vezes até que eu negasse. O galo não cantaria até que 3 vezes eu negasse. Eu estou condenado. Preste atenção. Este próprio Pedro apenas começou a alinhar a vida dele.
Quem é aqui que nunca errou? Quem é aqui que não fez coisas que você já foi avisado por Jesus que não deveria fazer? Mas está na hora pelo menos de reconhecer o valor das Escrituras. Que não, Deus não vai fazer as coisas porque você quer que Ele faça você fora de sua palavra. Pedro entendeu, ele havia errado, mas ele disse: há uma coisa que eu posso fazer, é botar a palavra em ordem. Aqui, ó, nunca oficialize um erro seu. E você, a qualquer momento que você for chamado a tratar de qualquer assunto, a falar, a testificar em qualquer assunto, diga sempre o que a Bíblia diz. Se você estiver errado e a Escritura bater em você, ainda assim diga: ela é a verdade. Não tente dar desculpas. Diz: a Bíblia é a verdade. Aí a pessoa pode olhar e dizer: mas você está vivendo isso? Eu estou me esforçando. Eu creio na palavra. Eu estou esperando uma promessa do alto. Eu estou esperando um sobrenatural de Deus. Aí você para. Isso não dá direito de ninguém ser relaxado, mas dá direito das pessoas tentarem colocar as coisas em ordem. Aí você para e vê. Daqui um pouquinho, o Pedro põe as coisas no lugar. Diz: estava escrito. Diga aí para mim: está escrito. Está escrito. E o que está escrito vai se cumprir. E o Pedro diz: está escrito assim. O Judas saiu, tem que botar outra aqui. Aí o Espírito Santo vem. Aí quando o Espírito Santo vem, o Pedro não estava nem aí. Se era sacerdote, se era doutor da lei, se era empregada que ele negou diante de criada, se era o que for, ele simplesmente sabia. Agora ele se põe de pé diante de uma multidão e agora ele começa a falar do que eles fizeram com Jesus e de que Jesus houvera ressuscitado, mas agora estava ele de volta. Agora não era questão mais de Jesus com Pedro, não era mais Jesus com os apóstolos, era Jesus nos apóstolos. E eu não estou impressionado apenas com a presença de Deus. Muita gente: eu fui no culto, mas o culto havia uma presença de Deus. Mudou o que na sua vida? Presença de Deus? Montanhas tremendo, e trovões e relâmpagos. Quando o povo saía de lá, estava pronto para poder fazer bezerro de ouro, pronto para abrir a boca e reclamar e murmurar. Presença de Deus. Presença de Deus do lado externo não vale nada. Eu quero saber se esta presença foi interiorizada, se ela saiu do átrio, se ela passou da sua mente, se ela entrou no lugar santíssimo. Eu quero saber, não é apenas de uma aparência de carregar a Bíblia, de ter cabelo comprido e ter vestido comprido. Isto é átrio. Eu não quero saber o quanto você conhece de versículo da Bíblia. Isto é lugar santo. Mas eu quero saber como é que está o Santíssimo. Lá no interior, aonde acende-se a glória da Shekinah, lá onde existe uma luz que nunca se apaga, lá onde a glória do Senhor permanece para sempre, lá dentro do homem interior, é indo para casa, é no supermercado, é na avenida, é no colégio, é na universidade, é no trabalho, onde você está, esta luz é acesa o tempo todo. Mas presença de Deus no culto, quando as lágrimas descem. Ai, é só o marido, é só o filho, é só a mulher, é só qualquer um pisar no calo seco, que a resposta vem pronta. Oxe, que valeu isso? Ih, mas eu estava tão bem lá na igreja. Aí começa assim: foi o diabo.
Oxê. Coitado do diabo, paga pato. Paga a conta dos outros. Foi o diabo. Sabe o meu Brando disse? Porque você não estava lá. Porque existe uma coisa misteriosa nisso. Mas misteriosa simples. Misteriosa para quem é cego. Por exemplo, havia um Deus, se for verdade você diz amém. Há um Deus espírito infinito e invisível. Amém. Este Deus resolveu morar num corpo humano. Que coisa misteriosa. Como é que um Deus que diz que o céu do céu não o contém, se confina num corpo de carne com 70 quilos? Hein? Coisa misteriosa. E as pessoas olhavam e diziam, isso não é meu Deus, não. Ó, cabelo esbufunhado, hein? Não tem nem lugar para dormir. Ao pé dele, você acha que isso é Deus? Isso é aquele carpinteiro, isso é um emposteiro, isso é um demônio, isso é um endemoniado. Não, era Deus se escondendo atrás de uma carne humana. Isto é a primeira parte do mistério. A segunda parte do mistério, ele disse, agora eu vou sair deste corpo que ninguém acreditou que era a morada de Deus e vou entrar no seu. Eu agora quero morar em você. Ora, se em Cristo eles não puderam ver Deus, vai ver em mim e você? Agora eu vou morar em você. Mas ainda tem uma outra parte. Aí enrolou tudo. Aí tem uma terceira parte. Deus em Cristo, Cristo em você. Tudo que era Deus, eu estou citando a Bíblia, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava confinado em Cristo. E tudo que é Cristo está dentro do coração do crente. Agora escuta, mas tem um outro mistério. E o meu outro mistério é, você agora, numa pátria. Espera aí. Numa cidade toda de ouro. Tem não. Não tem lógica. Como é que tem lógica, Paulo? Hein? Olha bem, Paulinho. Você quer me dizer que você é dono daquele palácio do outro lado? Você? Conversa é essa, rapaz? Conversa é essa? Solitária Dilma Rousseff lá no Palácio da Alvorada. As muriçocas, os pensamentos estão voando, a raiva, o ódio, a ira. Mas você é cidadão do reino dos céus. Não dá. Dá para entender não, dá para entender não. Tenho certeza que as lágrimas correram, que o ódio brotou, que a raiva, mas lá só alegria, só consolo. Lá não tem nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma mágoa. O mundo vai entender isto quando? Então isto se tornou um mistério que pegou o diabo. Lá em Goiás, quando eu era menino, a gente fazia, não sei se vocês têm isso aqui, os meninos, vamos fazer bobinho. Pegava uma bola e botava 4 ou 5, e botava um para correr atrás da bola. Para lá, e o camarada ficava correndo para tomar a bola. E o diabo ficou bobinho no meio desta roda. Sabe assim, ó, Deus em Cristo, Cristo em você. Você em Cristo, Cristo em você. Você no céu, o diabo no inferno. Ei, a cadeia!
Que jeito, é assim mesmo, meus irmãos. Não entendeu nada, mas ontem eu estava com ele ali na cachaça, e agora ele está lá. Aonde ele está? Na Nova Jerusalém. Aonde ele está? Assentado no trono. Aonde ele está? Eu desejei estar. Ele vai para o inferno e você vai para o trono. Ele queria sentar no trono e você estava no inferno. Você sai do inferno e vai para a glória. Ele sai da glória e vai para o inferno. Essa é a Bíblia. Agora uma coisa eu quero dizer para você. Deus só dá o Espírito Santo para quem é filho. Para quem é filho. Você já viu a Bíblia dizer? E o nosso Espírito testifica com o seu Espírito. Olha o que é que nós falamos. Olha o que é que a Bíblia diz. Pelo que nós clamamos, Abba Pai. Quer dizer, Pai, meu Pai, papai. É filho. É filho. É filho. Não é gente revoltada com Deus, não. É filho. É filho ainda que seja pródigo, mas é filho. É filho que gasta a mocidade, que gasta o dinheiro, que gasta a saúde, sabe? Que vai atrás, pensando que tem no mundo satisfação, mas é filho. Lá na frente ele lembra: eu vim de Deus, da casa do meu pai, há tanto pão, não há este lixo não. Droga é lixo, esse comportamento do namoro da sociedade é lixo, as pessoas não terem família é lixo, viverem seminus é lixo. Daqui um pouquinho ele diz: mas na casa do meu pai tem roupa, tem comida, tem gozo, e Deus tem o Espírito Santo para dar aos seus filhos. É tão interessante a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando o filho chegou, ele disse: traga a roupa, vai tomar banho, vista a melhor roupa. Aí tirou o seu anel e deu a ele. Era o selo. Anel era o brasão da família, era o selo da família. O Espírito Santo é o selo dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão selados com o Espírito Santo. Não é esta bobagem. Não é esta bobagem. Assim, não é esta bobagem que é a terceira pessoa da Trindade. Não. Eu estou falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é Espírito. É Espírito imundo ou é Espírito Santo? Quantos Espíritos Santos tem na divindade? Deus é Espírito. Habitou em Cristo e agora habita e quer habitar em você. Vamos dizer assim: mudou de endereço. Mudou de endereço. Sabe onde o Espírito Santo mora? Na Severina Pereira da Rocha 170. Sabe quem está lá? Lá na Severina Pereira da Rocha. Você está lá no endereço da sua casa. O Espírito Santo está lá. Aí ele vem para te guiar. Eu vou terminar. Para nós irmos para casa. Eu ia entrar num assunto aqui, as coisas vão mudando. Vão mudando. E eu quero só ler essa escritura para terminar. Só uma escritura aqui. Só me dá licença um pouquinho. No verso 14 do capítulo 5 do livro de Atos. Eu não vou nem voltar a falar lá no capítulo 2. Eu ia pregar sobre a promessa que é para vós, vossos filhos e os que estão longe, aqui em João Pessoa. Os que estão lá em Maceió, os que estão lá em João Alfredo, os que estão lá, aonde estão assistindo o culto hoje à noite, ao redor da nação do mundo. Aonde vocês estiverem, abra a sua boca aí, qualquer igreja, em qualquer casa, diga: o Espírito Santo mudou para o meu endereço. Por isso é quando eu vou para o serviço, o endereço dele é lá. Quando eu vou para a escola, o endereço dele é lá. Eis que
estou convosco. Aonde você estiver. Todos os dias, até a consumação do século. Não é aqui dentro do tabernáculo. Não, onde você estiver. Louvado seja o nome de Jesus. E aonde você estiver. Eu não sei porque essa escritura está muito presa no meu coração. Verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Eu orei terça-feira no culto de oração aqui. Quem esteve aqui? Quem esteve no culto de oração aqui? Eu orei terça-feira. Se eu estivesse falando com você, é uma coisa. Mas eu estava falando com Deus. Irmão Gilberto, eu não quero viver aqui na terra nem um dia, a não ser que eu tenha utilidade. Não quero ter um dia. No dia que Deus fala assim, não serve mais, pode desligar. Não me interessa viver aqui. Me interessa viver, porque isso é um mistério. Me interessa viver enquanto enquanto eu for útil para você. O senhor está falando do púlpito? Não. Para minha esposa, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para você também. Só no púlpito? Não. Lá dentro de casa. Às vezes você está dentro de casa, seu marido sai para o serviço e você está prestando um serviço para ele que ele nunca deste lado da vida vai entender. Porque ele sai e você ora por ele. Você é útil. Você está no ministério da intercessão. Deus está através de você guardando um filho, guardando um pai, guardando uma mãe. Ei! O dia que você começar a pensar em você, será que você não pensa em ser útil? Agora aqui você vê, quantas pessoas não são úteis nem para os seus, imagina o que ela vai fazer para os outros. A igreja lá crescia. A igreja crescia. Tanto homens como mulheres, porque eles tinham vida. A vida deles era úteis. Onde eles iam, Jesus estava indo. E Jesus quer ir onde você vai. Daqui um pouquinho você incomoda. Você acaba incomodando sem falar nada. O camarada vai sair, o filho vai sair, a filha, a mãe está lá de joelho. Ela não está entendendo, não está entendendo que a vida está sendo guardada, protegida, dirigida. Aí não é assaltada, não é estuprada, sabe? Aí consegue as coisas, vão seguindo em frente e não entende que tem por trás, sabe? Que tem um ministério por trás. Alguém trabalhando por você. Sabe que a Bíblia diz que Deus põe anjos para guardar nossos caminhos. Tem alguém que crê aí? A multidão dos que criam. A multidão dos que criam. Aleluia. Hein? Tanto homens como mulher crescia cada vez mais. Porque você pode ver,
Talvez você não tenha um filho, um marido aqui, mas quando a coisa aperta lá, ele diz, ora por mim lá. É só o negócio arrochar por lá, diz, ora por mim, ou então... Esta semana mesmo um filho meu saiu. Foi a Recife à noite, e foi lá no aeroporto buscar uma pessoa a alta hora da noite. E eu não sei, meu coração, voltei da ceia, desinquietou, e eu orei, entreguei na mão de Deus a viagem, a guarda, na estrada, à noite. Coisa que eu faço todo dia. Mas havia alguma coisa. Aí no outro dia, chegou lá em casa, sentou, disse, hoje, essa noite aconteceu uma coisa comigo, vindo na estrada. E eu disse, o que foi? Fiquei pensando se fosse com meu pai. Ele disse, por quê? Não, porque meu pai anda muito rápido de noite. Olha, foi uma coisa que só Deus mesmo. Eu disse, foi mesmo. O que foi, meu filho? Não, é que eu vim ali, chegou em Goiânia, passou um carro. Quando passou o carro passou por mim, saiu um cavalo. E eu joguei o carro todinho, olha, o carro saiu dançando assim. Olha, eu não sei se o focinho do cavalo ainda não pegou no carro. Eu falei, foi mesmo. Isso foi, é para o seu pai que tinha orado por você essa noite. Aí ele disse, Deus ouviu a oração. Sabe que é assim? Sabe que é assim? Você vê que você tem utilidade. Se não fosse você, a coisa estava feia. Você sabe? Você não sabe. Você talvez não saiba. O que o diabo já tentou e planejou fazer com você? Com a sua família, com a sua felicidade. Não estou falando isso por falar, mas é assim. Essa noite terminei o culto, entrou uma irmã no escritório, sentou comigo, e daqui um pouco começou a falar sobre a vida dela em família. Eu já passei da hora, vou terminar. Aí começou a falar. O problema é outro problema de saúde, o marido está com outra mulher e não sei mais o que, e lá vai. E daqui um pouquinho, sabe, pastor, olha, ele me botou uma doença. E eu fui no médico e aquilo é uma coisa, terrível. Agora essa semana ele abandonou a casa e foi embora e contou uma história da vida dela. Talvez ela esteja me assistindo. As pessoas pensam que eu não estou fazendo isso por superstição, estou só mostrando para você. Daqui um pouco, falou, falei, agora nós vamos orar, irmão. O marido deixou de casa, saiu de casa. Vamos orar. Aí, me levantei e botei a mão na cabeça dela, dentro do escritório. Comecei a orar. Aí, antes de orar, ela disse, mas tem uma coisa, pastor, que todo mundo está falando lá na feira, que a mulher que está com meu marido é macumbeira, e fez lá um negócio lá, e está acontecendo uns negócios estranhos dentro de casa. Hoje mesmo, eu fui cantar, quando eu comecei a cantar um hino, me deu uma vontade de vomitar, eu vomitei tanto, já umas 3 vezes, eu digo, pois é, então vamos orar. Eu nunca acreditei nessas coisas, eu sei que existem demônios, por isso eu estou dizendo, você não sabe o que o diabo já tentou fazer com você. Botei a mão na cabeça da irmã, daqui um pouquinho ela começou, deu uns tremidos, daqui um pouquinho deu uma ânsia de vômito, sabe? E eu falei, Satanás, aqui entre você e esta mulher, tem uma barreira levantada. Porque eu ponho o sangue de Jesus aqui, entre você e ela, e você agora está repreendido, e o seu trabalho acabou aqui, a sua obra. O que você tentou fazer contra ela, acabou. Agora, você sabe quantas vezes Deus já impediu o diabo de fazer, sabe? Não estou precisando falar no Brasil que todo mundo foi para o centro espírita e foi fazer macumba, não estou falando que o diabo, o que ele já tentou fazer, de levantar alguém contra você,
dentro do seu trabalho, sabe? De levantar vizinhos, de levantar a própria mulher, o marido. É só você preparar, você vai... Do nada surge um problema dentro de casa, uma situação. E, no entanto, nós estamos aqui hoje à noite dizendo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você sabe o que é isso? E não fez porque você estava ali. Eu vou dizer uma coisa para você, guarde isto: o diabo não me respeita. Eu sou um homem, mas ele tem que respeitar quem está em mim. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Este é o Espírito Santo, este é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. A mim? A você? Não. Mas eu termino. De sorte, verso 15, que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse algum deles. Só a sombra. Você talvez não saiba. Se você chegasse em Pedro e conversasse: ô Pedro, vem cá. Pedro ia dizer para você: eu tenho tanta vergonha do que eu já fiz. Tá? Eu tenho vergonha da minha vida. Mas quando ele passava, a sombra dele curava. Mas não era a sombra dele, é a sombra do Altíssimo que está projetada através de você. E a sua sombra, você talvez não entenda isto nunca, a sua sombra põe Satanás à distância. Para, interrompe, impede. Mas não é a sua sombra, é a sombra do Altíssimo projetada em você através da sua vida. E é assim que eu convido você para voltar para casa hoje à noite. Assim ó. Nunca diga que tem alguma coisa da Bíblia que é questionável. É a verdade. Você não está alinhado com ela, mas ela é a verdade. Põe tua vida assim. Você está na linha. Você está no posto do dever. Você está no lugar, pronto, numa plataforma para Deus vir, descer e aí fazer com Pedro, com você, o que fez com Pedro, o que fez com João, o que fez com os apóstolos. E aí olhar e dizer assim, e julgue você mesmo. O que é correto, obedecer a Deus ou a homens? A Deus ou a homens? Pronto. Aí, então, a Deus ou a Rede Globo? A Deus ou a internet? A Deus ou o que a sociedade diz? A Deus ou o que a igreja e a religião está ensinando? Então seja Deus verdadeiro e todo homem uma mentira. Veja, você está na linha correta para o Espírito Santo vir e mudar sua vida e fazer de você o que Ele quer fazer. Vamos ficar em pé. Faça de mim, Senhor, um santuário. Alguém quer ser um santuário? Alguém quer ser o templo, a morada de Deus? Alguém quer pedir para Deus mudar de endereço, vir morar em você? É isso mesmo. Olha, eu quero perguntar: se Deus apenas morasse no céu e não tivesse na sua vida, o céu era santo e você era imundo. Aleluia. Glória a Deus. Do céu às ruas da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Das ruas de Judéia, de Jerusalém,
ao coração dos seus discípulos. Aonde? Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Faz de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Eu não ouvi a sua voz. Santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Olha, pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração, pois só tu, Senhor, conheces as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor, santuário em teu louvor. Quantos creem que o Senhor Jesus está aqui? Aqui aonde? Ah? Aqui aonde? Está em você? Eu queria pedir. Queria pedir 1, 2, 3. Eu queria pedir 3 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs. 2 irmãos e 2 irmãs que acredita que este Deus da Bíblia está em seu coração. É Ele que está dirigindo sua vida. Dois irmãos e 2 irmãs. Para sair aqui, ó, nesse corredor ali, ó. E outro irmão nesse corredor aqui. E 2 irmãs. Uma naquele corredor lá do canto e outra nesse do meio aqui. Com as 2 mãos levantadas aqui, ó. Caminhando com as mãos levantadas. E suas mãos levantadas serão as mãos de Jesus, abençoando a vida daqueles que estão aqui, onde a sua mão está levantada. Por favor, irmão Fernando e irmão Eliseu, vocês podem caminhar, irmão Fernando, um por esse corredor e outro por esse outro aí, ó. Daí até lá no final.
Abençoe a vida dos seus irmãos aí. Irmãs, a senhora irmã, lá pelo canto e a outra aqui pelo meio aqui. Aqui, irmão Eliseu. E eu quero levantar minhas mãos também. E você levante as suas em favor do seu lar, da sua família. Aleluia. E nós te pedimos, tu és o mesmo Deus da Bíblia. Quando Moisés levantou as mãos, o povo venceu. E nós levantamos as nossas mãos em teu nome, não é em nosso nome, mas em teu nome. Aleluia, e oramos que o poder do Senhor guarde a vida destas pessoas. Nós somos úteis, sim, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E nós oramos que as obras de Satanás, nenhuma delas prospere no nome de Jesus Cristo. Em todos os aspectos da sua vida. Que doenças não cresçam, não prosperem. Que problemas não aumentem, mas diminuam e desapareçam. Que a mão do Senhor possa guardar você onde você estiver. Que a sombra do Altíssimo seja projetada sobre a sua vida. Que você seja testemunha deste Deus maravilhoso aonde você estiver. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu espero que aí em Maceió também tenha alguém com as mãos levantadas. Aí em Passira também tem alguém com as mãos levantadas. E você dentro da sua casa, levante as suas mãos também. Pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu lar, pela sua vida, pela sua saúde. E eu peço que Jesus Cristo cele isto hoje à noite. Aleluia. 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 Não é a mão de um homem, mas é a mão de Deus que se levanta a seu favor aqui hoje à noite. Isto é, se você não crê, você não creria em Jesus, porque ele estava em um homem. Deus estava em Cristo, Deus está aqui hoje à noite, através de corpos humanos, abençoando da mesma maneira. Aleluia. 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 A doenças e a todas as obras de Satanás, nós dizemos, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo, pela autoridade da Bíblia Sagrada. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Agora, só aqueles que desejam que o Espírito Santo nunca saia da sua vida. E se você não tem, abra seu coração, porque Deus quer te dar ele aqui hoje à noite, antes de você voltar para casa. Antes de você voltar para casa, abra seu coração, levante as suas mãos e diga: venha habitar em mim, Senhor. Eu estou alinhado com a tua palavra aqui hoje à noite. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor conceda o Espírito Santo a quem não tem o Espírito Santo aqui, para que estas mensagens sejam tão quentes e tão fervorosas e tão vivas no coração deste povo, e que eles sejam mudados e transformados pelo teu poder, Senhor. Que aonde eles forem, eles possam dar testemunho do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero dizer a qualquer pessoa que entrou aqui hoje à noite, que ainda não é batizada, em nome de Jesus Cristo, que está na hora de você alinhar sua vida com a palavra.
A promessa é: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisa estar alinhado com a palavra. Deus abençoe, Deus toque no seu coração e você pegue a sua roupa o mais rápido possível e venha se batizar no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Irmã Jaciana está pedindo oração por Wesley, que está completando um ano de vida hoje. Que Deus abençoe o irmão Wesley, né? Filho da irmã Jaciana. E aqui há tantos pedidos de oração. A irmã Cristina pedindo pelo seu irmão. E eu acredito que essa mão já foi levantada hoje à noite. Não é? Todos aqui, todos os pedidos são colocados diante do Senhor. Amém, 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 amém. Só os que creem digam: louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Só te pedimos que esta sombra do Todo-Poderoso continue sobre as nossas vidas. Nos guarde, nos proteja e nos livre de todos os males. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Aperte a mão do seu irmão e diga: no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Aleluia. 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 Irmãos de todas as partes: Portugal, Reino Unido, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Em João Alfredo e em Passira, no próximo sábado, as vans saem às 13 horas e 30 minutos, e os irmãos que querem ir precisam dar os nomes aí, viu? Cultos em João Alfredo e em Passira no próximo sábado, e os irmãos que vão precisam dar os nomes aí na literatura. Aleluia. Até domingo, se Deus permitir, estaremos juntos. Aleluia. Dê um Lá menor. Lá menor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
e enche-me de novo. Espírito, Espírito,